Tá na hora da teoria, galera. Tá na hora de analisar se quem morreu, morreu de verdade na série. Será que o Nick Fury do Sam sempre foi um Skrull? Será que o Rhodes é um Skrull? Bora falar disso e muito mais nessa análise completaça. Vem comigo. Se liga nisso. Sabia que venda de livros digitais é um mercado bilionário e você pode entrar nele hoje e você nem precisa ser escritor? Você só precisa do e-book Generator da Dunk Code. É uma inteligência artificial desenvolvida especialmente para isso. Ah, Peter, mas eu posso usar o chat GPT. Pode, mas no chat GPT existe limite de palavras. O e-book Generator quebrou essa barreira e você consegue gerar páginas ilimitadas. Fora isso, depois você teria que passar para o Canva e fazer o layout, concorda? No e-book Generator, isso já vem pronto. É só você entrar na plataforma, colocar lá o assunto do e-book que você quer criar, escolher o template e pronto! Uma inteligência artificial vai fazer todo o resto para você. O e-book completo. Pois é, e-book completo, totalmente autoral. Dá até para ensinar imagens, criar um e-book em outras línguas. Com poucos cliques, você vai ter o seu livro digital prontinho para vender. Já imaginou isso? Galera, essa ferramenta está em constante atualização e ainda tem a opção de uma página de captura personalizada. Ou seja, vai ser uma máquina de vender seus livros e a plataforma ainda tem equipe de suporte para te ajudar. Vem aqui no link da descrição e escolhe o melhor plano do e-book Generator que faz parte do setor de inteligência artificial do grupo Dunk Code. Tá sempre trazendo ferramentas cada vez mais incríveis, né? Bora fazer dinheiro com o e-book colocando uma IA especializada trabalhando pra você. Inês Trans, Peter aqui. Galera, agora é hora de trazer teorias, comentar tudo que rolou nesse primeiro episódio de Invasão Secreta. Eu falei no vídeo anterior, né, que eu ia comentar o final do episódio, todos os outros detalhes e teorias também no outro vídeo. E chegou a hora! É agora, o que é isso? A gente tá sempre produzindo. Então eu vou reforçar o aviso aqui. Esse vídeo tem spoiler. Tem spoiler pra caramba, se você não assistiu, né? Corre lá no Disney Plus e manda ver. Depois você volta aqui e assiste esse vídeo porque não tem como fazer análise sem dar spoiler. Beleza? A invasão começou. Bom, eu não vou narrar aqui o episódio inteiro porque se você tá nesse vídeo é porque você já assistiu. Lógico, né? Imagino eu. Então vamos focar aqui no que importa, beleza? A primeira coisa que a gente tem que entender é que a Marvel pensou em cada detalhe pra criar a trama Skrull, né? A motivação deles é revelada logo no começo pelo agente Prescott, que diz que os Skrulls querem transformar a Terra no lar deles e para isso eles vão acabar com os humanos. Como? Jogando os Estados Unidos contra a Rússia, que obviamente a gente já entende que pode gerar uma guerra nuclear. E além dos vários benefícios de criar uma guerra entre os humanos e deixar os exércitos mais fracos, né? Além de enfraquecer os governos, lógico, né? Se rolar mesmo os ataques nucleares, boa parte da humanidade vai morrer na hora. E a outra parte que sobreviver vai morrer pela radiação. E a radiação, de novo, não afeta os Skrulls. Por isso que eles vivem perto de lugares com altos índices de radiação. O termômetro tá lá em cima, né? Termômetro não, aquele negócio que mede a radiação. Tipo as usinas nucleares da nova Skrulls no episódio. Então, de todo jeito, o planeta ia ser só deles. Altamente vantajoso só pra eles. Bom, ainda na cena do Prescott, a gente descobre que o Ross é um Skrull. A pergunta que fica é, há quanto tempo aquele cara era um Skrull? Isso que a gente tem que perguntar. Se a gente for olhar tudo que rolou depois do blip, né, quando o Hulk desfez o estalo do Thanos, dá pra perceber que tem muitos conflitos políticos acontecendo no mundo. Foi dito também que a Gaia deixou o Talos quando ainda era jovem, ou seja, já faz um tempo que ela tá seguindo o Gravik. Afinal, ninguém faz um plano pra destruir o mundo em só um ano. Precisa de mais tempo. Pode ser que o plano da Guerra Mundial não seja a primeira tentativa. Mas assim, independente disso, pra derrotar os inimigos, você tem que focar nas armas deles. E em Pantera Negra Wakanda Forever, fica claro que os Estados Unidos estão procurando por Vibranium. Não é? Afinal, Wakanda é um país muito poderoso e com certeza seria um problema nos planos dos Skrulls. E eu não tô dizendo que a Condessa Valentina especificamente é uma Skrull, não tô falando isso. Mas se tiver Skrulls infiltrados no governo, com certeza seria uma vantagem começar uma guerra com Wakanda. E é isso que os Estados Unidos quase fizeram no filme. Bom, eu acredito que é aqui que o Ross Skrull entra, nesse ponto. Lembra que o Ross ajudou a Shuri e a Okoye a encontrar a Harry Williams, né? Lembram disso? Então sim, o Ross ele fez algo que não agradou a ex-mulher dele, a Condessa Valentina, e foi preso por isso. Só que no final do filme, ele é libertado pela Okoye. E pra onde que ele foi levado? Bom, um cara procurado pela CIA não volta para os Estados Unidos e fica dando bobeira. O mais provável é que ele foi para Wakanda e de lá ele ficou pela África ou pela Europa. E provavelmente foi num momento desse aí que um Skrull copiou o Ross. Talvez tenha até matado ou só pegado as memórias dele. Não faria sentido o Skrull ocupar o lugar dele e se deixar ser preso, né? Pô, ele ia ficar na cadeia? Eu não vejo lógica num plano assim, plano burro, né? Por isso que eu acho mais provável que o Skrull pegou o Ross em algum momento em que ele já estava lá trabalhando com a Maria Hill e o agente Prescott na Rússia. Afinal, o filme do Pantera Negra Wakanda Forever, ele também se passa em 2025. Então o Ross Skrull tá nessa faz poucos meses.
O fato do Ross saber que o Nick Fury tá na Saber não seria uma memória exclusiva dele. Né? Afinal, a Maria Hill sabe disso. O governo dos Estados Unidos sabe disso. Pô, geral sabe disso. Então, no meio deles, um Skrull descobriria isso facilmente. Pô, se a Maria Hill sabe, os Estados Unidos sabe, deve ter um Skrull no meio que descobriria isso facilmente. Enfim, acontece que a Maria Hill encontra o Ross e descobre que ele era um Skrull. Eu confesso pra vocês que se fosse eu no lugar da Hill, da Maria Hill, eu jamais ia dar o vídeo pro Talos. Pô, quem garante que ele também não era o Skrull do mal se disfarçando em Talos? Eu sei, claro que não era, mas imagine isso acontecendo com você. Pô, ficaria pirado, galera. Enfim, antes de continuar aqui comentando alguns pontos do episódio, a gente tem que comentar aquela abertura feita por inteligência artificial. Galera, na hora que eu vi, eu já tinha sacado que tinha usado inteligência artificial na abertura, mas tinha ficado um pouquinho na dúvida se era isso mesmo. Sabe, eu tava meio que na dúvida, a verdade é essa. Mas eu tinha sacado, eu pensei em inteligência artificial naquele momento. E sim, o diretor, o Ali Selim, ele confirmou que a abertura foi criada com IA pelo Método Studio, o mesmo estúdio que trabalhou com Loki, Miss Marvel e até Game of Thrones. Claro, não foram lá, né, e simplesmente jogaram em alguma inteligência artificial. Tem todo um cuidado do estúdio na composição, no acabamento da abertura, mas dá pra ver nas imagens que todo o tema de suspense e aquela coisa de incerteza é fruto da IA. E segundo o próprio diretor, o uso da IA tem tudo a ver com o tema dos Skrulls. Me diz aí, vocês curtiram essa abertura? Deixa nos comentários já isso, tá? A outra coisa que mudou também foi a logo da Marvel no começo. Ela tá mais simples, ela tá mais slim do que Homem-Formiga e Vespa. E ali podia ser, na verdade, a logo da DC, né? A gente nunca sabe em quem confiar, na verdade. Bom, galera, depois da cena da abertura, a gente já tem o Nick Fury chegando na Terra todo enferrujado, todo mancando. O engraçado é que não parece tanto tempo assim que ele passou fora, né? Que ele ficou fora. Porque assim, desde Homem-Aranha Longe de Casa, se passaram por volta de 3 anos. Ou o Nick Fury que a gente conhece tá fora faz tempo, muito mais tempo do que parece, ou o tempo no espaço não faz muito bem pra ele. Tem várias teorias na internet. Né? A que a gente mais comenta é que o Nick Fury de Vingadores Era de Ultron come aquela torrada cortada na diagonal, mas em Capitã Marvel ele diz que não come torradas cortadas na diagonal. É uma característica que prova que ele não é um Skrull. A gente sabe que os Skrulls podem copiar memórias novas das vítimas. Por isso que a teoria da torrada faz tanto sentido quanto o fato do Talos ser o Fury por tanto tempo. Eu gosto dessa teoria, mas eu não acho que ela é suficiente. Se realmente for isso, eles vão ter que explicar mais coisas. Como, por exemplo, por onde andava Maria Hill enquanto o Talos era um Skrull ao lado da esposa dele, né, a Soren. Outra teoria é que o Nick Fury sempre é chamado pelo nome de Fury. Ele mesmo fala isso pra Capitã Marvel no filme. Nicholas Joseph Fury. You have 3 names? Everybody calls me Fury. Not Nicholas, not Joseph, not Nick. Se você pegar os filmes onde ele tá junto da Maria Hill, na maioria ela chama ele de Senhor ou de Fury. Inclusive nesse último episódio ela também fala Fury, mas essa teoria cai por terra porque tem vários outros momentos que outros personagens chamam ele de Nick o tempo todo. E tem também a teoria que junta essas duas teorias e diz que o Fury foi embora desde o filme da Capitã Marvel e esse tempo todo estava arrumando as coisas no espaço. Na boa, galera, eu acredito que nada disso aconteceu por tanto tempo. O mais provável é que o Talos fez alguns bicos ajudando o Fury. A mudança do Nick não tem mais que 7 anos, até porque ele estava presente durante o estalo do Thanos. Ah, então quer dizer que a teoria da torrada não faz sentido? Faz sentido. Acontece que a gente tem outras possibilidades que essa teoria não fala. O Talos pode sim ter se passado por Fury outras vezes, mas em momento algum foi dito que ele tinha que ser o Fury 24 horas por dia. Entende? Não tem que ser o Fury o tempo todo. Nas HQs, o Fury tem vários androides que se passam por ele. Faz total sentido adaptar isso para os Skrulls no cinema e colocar vários deles como Nick Fury quando for necessário. Mas isso não quer dizer que o Nick Fury em todos os filmes depois já Era de Ultron era um Skrull que ele estava no espaço esse tempo todo. E isso sem falar que o Talos entrou em contato com o Nick Fury no filme do Homem-Aranha. Então meio que faz uns 3 anos que ele cortou contato com a Terra e parou de fazer a barba. Enfim, galera, pelo visto tudo tá ligado com o Blip. Será que a presença do Thanos deixou o Nick Fury paranoico, igual o Tony Stark em Homem de Ferro 3? O Stark construiu o Ultron, já o Nick, pelo visto, foi garantir a segurança do espaço com a Saber. Será? Bom, galera, não importa. O fato é que, seja lá o que o Nick Fury foi fazer, fez ele deixar o problema dos Skrulls de lado. Ele abandonou o problema dos Skrulls. E é um baita problema, é só você imaginar. Se a volta das pessoas depois do Blip criou problemas para os humanos, imagina o que os Skrulls não estão passando. Ainda mais sem a ajuda do Nick Fury. Eles não têm planeta, eles não podem viver com a aparência original deles. E ainda teve metade da espécie dizimada por um tempo por causa do Thanos. É realmente um caos político que só piorou nos últimos anos. Pô, se para os humanos tá complicado, para eles tá pior ainda. E agora o Nick Fury tá na Terra para resolver esse problema. E pelo que ele disse,
não adiantava fugir. E claro, ele deve favores pro Talos. Mas aí que tá. Nessa hora, a Maria Hill pergunta se ele não tá falando de outra pessoa. Ou seja, será que ele não voltou por causa de mais ninguém? Será que ele não tem nada relacionado, por exemplo, com o Gravik? Eu fiquei com a impressão que tem mais coisa pra ser dita sobre o Nick Fury e o Gravik. Parece que a ausência do Nick Fury criou uma instabilidade dentro do Conselho dos Skrulls, que eu nem fazia ideia que existia, pra ser honesto, né? O Talos, ele fazia parte desse conselho e acabou sendo expulso. Pelo visto, ele foi tentar defender o Fury, mas, de fato, os Skrulls não estão mais suportando o abandono dele. E faz sentido, porque se passaram tantos anos e o Fury simplesmente desapareceu, talvez os Skrulls cansaram de trabalhar e não ter nada em troca, sabe? O tempo todo trabalhando, e aí, qual o resultado disso? Por isso, a nova Skrulls. Mas é lógico que nada do que foi mostrado até agora justifica o Gravik sair por aí atacando todo mundo. Não consigo imaginar nada que justifique isso. E por falar em Gravik, eu não sei se vocês notaram, mas o braço direito dele, lá em Nova Skrulls, o cara que passou a missão pra Gaia é o Pagon. E pra quem não tá ligado, a HQ número 16 dos Poderosos Vingadores de 2008 mostra o Pagon assumindo o lugar da Elektra. Ele era amante da Rainha Veranque, e como Elektra ele dominou o tentáculo no Japão. Ele foi o primeiro Skrull morto no começo da invasão secreta nos quadrinhos. Foi ele que trouxe toda a paranoia pra cabeça dos super-heróis. Eu não sei se ele vai ter algum papel importante, né, nesse nível dentro da série, mas pode ser que ele seja íntimo do Gravik, já que o Gravik é o líder dessa resistência e do ataque Skrull. Bom, pelo tempo que os Skrulls estão na Terra, se eles quisessem tomar o planeta inteiro, acho que isso já teria sido feito. Afinal, são 30 anos cravados, basta contar. Capitã Marvel acontece em 1995, já a invasão secreta se passa em 2025, bem próximo da época de a Homem-Formiga e Vespa Quantumania. Então são 30 anos que os Skrulls estão na Terra. Mas pelo visto eles só começaram a ficar revoltados depois do blip. Não tem como isso acontecer em um ano também, por isso que o mais lógico é que os últimos 3 anos são pontos-chave no ataque Skrull. Mas claro, pode ser que parte da revolta já venha desde os 5 anos do estalo, com metade dos Skrulls mortos pelo estalo do Thanos. Então a gente vai colocar que são 5 anos sem o Nick Fury e mais 3 com ele desaparecido na Saber, beleza? 7 anos é tempo suficiente para o Gravik e outros Skrulls aí planejarem uma guerra mundial, inclusive se posicionarem dentro dos governos. Aliados e inimigos. Vocês lembram da Sharon Carter, suspeita durante Falcão e Soldado Invernal? Devem lembrar disso. Ela diz que não tem mais super soldados no menu dela, mas que tem muitos outros segredos do governo, protótipo de armas. Enfim, ela fala que tinha o que os compradores quisessem. Não faz sentido nenhum a Sharon Carter se tornar um mercador do poder em 5 anos. É uma completa mudança de personalidade total. E eu aposto minhas fichas que ela já é um dos Skrulls infiltrados no governo americano. Além dela, outro que tá bem suspeito é o Rhodes. Galera, ele foi capaz de chegar no presidente Hitson e falar que o Nick Fury e a Maria Hill viraram desertores. Pô, galera, deu nem uma passadinha de pano pra tentar descobrir o que aconteceu com o Fury. Fica estranho isso. Passadinha de pano merece, né? Pô, o Nick Fury são amigos. No trailer a gente vê que o Nick Fury é o cara mais procurado do planeta, enquanto ele tava tomando um uísque com ele. Será que falou com o presidente por protocolo e no final vai ajudar o Fury? Ou será que ele também é um Skrull? O fato é que o filme do Máquina de Combate vai ser a continuação da série Invasão Secreta no CM. Então, o Rhodes vai ter um papel importante nessa história. E não vai ser só uma participação especial. Vai ser muito mais do que isso. Outra personagem importante é a Sony Ellsworth, a líder do MI6 e suposta parente do Union Jack, que eu já expliquei no vídeo anterior, no vídeo review que eu fiz com vocês. Assim, ela é meio que a Nick Fury britânica, só pra vocês entenderem. E provavelmente ela comanda tudo na Europa. Ela também tá caçando os Skrulls, tá acontecendo a mesma coisa. Inclusive tem algumas cenas do trailer onde ela vai interrogar uma pessoa que eu acredito ser um Skrull. Ela é uma amiga das antigas do Nick Fury. E pelo jogo de palavras ali e perguntas também que os dois usam quando se encontram, dá pra ver que são dois espiões das antigas, né? Que tem aquele modo de interagir, aquele modus operandi. Esse tipo de coisa que traz o tom de espionagem pra série. Galera, é maneiro pra caramba, assim, os dois fazendo perguntas e tendo respostas diferentes que provavelmente só o Fury e a Sony verdadeiros saberiam. E mesmo sendo amiga, galera, o Nick Fury não confia nela também, já que ela deixou uma câmera no olho da coruja lá na casa dela. E por falar em aliados e inimigos, fica difícil ter certeza se a Gaia realmente tentou ajudar eles ou se ela serviu de isca, igual o Pagon sugeriu no episódio. Eu tenho certeza que ela não vai ficar do lado do Gravik por muito tempo. Dá até pra ver que ela ficou abalada, né, com o que o Talos disse pra ela sobre ela trabalhar com o cara que matou a mãe dela. Mas ainda a gente vai descobrir se o ataque foi uma armadilha feita por ela ou se ela também era uma vítima do Gravik ali. E galera, essa cena foi maneira pra caramba, vocês concordam comigo? Pô, aquela cena onde o Gravik assume várias formas de vários personagens do episódio, a menina, o velho, a moça beijando o rapaz,
Tudo isso deixou claro que eles estão o tempo todo por perto, sabendo de cada detalhe, não dá pra tu esconder nada dos caras. E tem mais, o Gravik pode não ser o Gravik, já que no trailer tem uma cena lá onde o Talos vai falar com o Gravik e os outros Skrulls da cena também se transformam no Gravik. Galera, é uma loucura isso. É realmente você fica aquela coisa, em quem confiar. E ainda falando da cena, a Maria Hill foi baleada. Pô, isso me pegou de surpresa, de verdade. Eu confesso que por alguns minutos eu achei que ela era um Skrull. Mas nada disso, ela levou mesmo um tiro e morreu achando que era o Fury. Ou será que não? Bom, a cena faz a gente pensar que a Maria Hill morreu. O olho dela fica parado e tudo mais. Mas a gente já viu ela em outras cenas no trailer também andando pelos túneis. Será que algum Skrull vai se passar por ela? Ou será que é o tipo de cena que a Marvel coloca nos trailers justamente pra despistar os fãs? Sabe aquela coisa que a Marvel faz pra dar um migué? Pô, eu curto pra caramba a Maria Hill, mas se ela realmente morreu, a série vai ser um patamar diferente das outras séries da Marvel. É uma coisa completamente diferente, corajosa da Disney fazer isso. A coisa vai ficar séria. Imagina o Fury furioso indo atrás de vingança. Pô, Fury furioso. Mas enfim, pô, vai ser maneiro demais. Super Skrulls. Eu não sei se vocês perceberam, mas o Vasily Poprishkin, humano, aparece durante o episódio. Ele tá naquela máquina de memória dos Skrulls na cena que a Gaia vai ver o novo guerreiro dele se transformar em humano. E depois a gente vê o Skrull que se transformou nele. Esse Skrull tem algo diferente. Quando o Talos vai lutar com ele, dá pra ver que ele é bem mais forte que o Talos. Será que ele é mais forte porque ele é mais jovem? Ou simplesmente porque, né, da mesma forma que os humanos também existem Skrulls mais fortes? Ou será que ele é um super Skrull? Para um padrão Skrull, que é mais forte que humanos por natureza, não dá pra ter certeza se o Poprishkin é um super Skrull só porque ele é mais forte que o Talos. Mas é, no mínimo, suspeito. Vocês concordam? Bom, eu espero ver sobre o Skrull na série, porque é demais. Acho maneiro demais esse personagem, juntando poderes de vários outros personagens. E o trailer já mostrou alguns Skrulls se esticando, criando uma mão maior pra dar um soco. Então eu acho que vai rolar sim. Só não sei se é o caso dele, né, do Poprishkin. Galera, essa série tá maneira pra caramba. Eu poderia ficar aqui criando várias teorias ainda mais viajadas, ainda só pensando nos quadrinhos. Mas uma coisa tem que ficar clara quanto aos Skrulls. Não confie em ninguém, não dá. Você pode pensar, de repente, o que a gente mais acha que é óbvio não é. Sabe? Eu acho que tá assim nesse momento. Vocês têm que lembrar que tem Skrulls que nem a maioria dos Skrulls sabe que são infiltrados. E se for levar como base a invasão secreta dos quadrinhos, tem Skrull que não sabe que é um Skrull até se a hora certa deles atacarem. E isso é bom pra caramba. Mesmo quem leu HQ não vai saber de muita coisa. É uma baita série de espionagem. Agora, a sua opinião, o que você achou? Comenta aqui embaixo. Já tô olhando. E eu quero a sua inscrição agora pra gente acompanhar. Vai ter mais teoria. Galera, agora a parada vai pegar fogo. Me ajuda aí, Marvel. Não vai cair a bola não, hein? Vai cair minha peteca não. Tamo junto, espero você no próximo vídeo com inscrição e sininho. Importante notificação pra você. Valeu, galera. Fui!